acho que como a gente tem uma torcida muito grande, que a gente ainda não explorou quase nada disso, eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. E tem um outro componente também, que na hora que você se transforma em sociedade anônima, em clube empresa, você vira uma sociedade anônima e tem que pagar imposto. A carga tributária no Brasil é muito alta. Você vai pagar aí uns 30%, 40% de encargos, aí, de impostos sobre o seu resultado. Então, é melhor a gente seguir do jeito que a gente está. Agora, significa dizer também o seguinte, a gente vai seguir como um clube associativo, mas administrando ele como se fosse uma empresa, assim, como se fosse uma sociedade anônima. Significa dizer que a gente quer ter um balanço ajustado, prática de governança, a gente quer se preparar para lá na frente, se isso acontecer, a gente tem um clube todo estruturado, entendeu? Se vier um investidor aí, anjo, querendo participar aí, enfim. A gente tem que administrar o clube como uma empresa, mas manter ele como um clube associativo. É o que acontece lá fora com o Barcelona. Muita calma, com muita cautela, quero esperar para ver. Não acho que virar a sociedade anônima seja a solução para todos os problemas. Já tivemos clubes que partiram para esse caminho, que é o caso do Figueirense, um pouco diferente, mas arruinou o clube. Que está voltando a ser agora. Foi aprovado novamente o Figueirense pelo Conselho, novamente vai se tornar clube empresa. O modelo em si não salva ninguém, vai depender de como as pessoas vão administrar, né? Tem clubes que são administrados nesse modelo associativo, Real Madrid, por exemplo. Então, assim, não acho que o modelo seja a salvação de nada. Vai depender muito agora de como o Ronaldo vai trabalhar. Salve, família vascaína! Já quero te pedir desculpa. Desculpa por mais uma vez colocar o Jorge Salgado falando aqui. Mas é porque, família vascaína, é que agora a única saída para a gestão é a SAF. Mas antes de sentar na cadeira, Jorge Salgado era contrário. Dizia que como o Vasco tinha uma grande torcida e ainda não explorou esse fator, não precisava vender, mas sim ser administrado como uma empresa. Como a Leila Pereira falou quando assumiu o Palmeiras, não vamos virar clube empresa, mas vamos ser administrado como uma empresa. Mas depois de toda essa situação, senta na cadeira e muda. E agora o Vasco, a única saída para o futebol do Vasco é a SAF. Mas como o André Rizek colocou aí no Seleção Sport TV, não é certeza de nada. O modelo não é certeza de sucesso. E ainda mais vindo nessa gestão de merda, aí que a gente realmente fica com muita dúvida e com medo de toda essa situação. Inclusive, vou trazer aqui também o Pedrinho, lá no Seleção Sport TV, nesse debate na venda sobre o Cruzeiro, fala também de uma situação que dá muito bem para a gente colocar no contexto do Vasco da Gama, onde os agentes políticos não pensam no Vasco, pensam em poder. Poder primeiro, se perpetuar no poder, para depois pensar no Vasco da Gama. Vamos colocar isso aqui? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Vamos falar de futebol. Se você tá com medo como eu, muito medo do planejamento do Vasco para 2022, o Vasco que estreia no Campeonato Carioca no dia 26 de janeiro. E tá aí, temos aí um mês e pouco aí para se preparar. E nesse momento o Vasco tem apenas 4 contratações, sendo que uma delas pode permanecer só 3 meses. É isso mesmo. Que planejamento é esse? Que montagem de elenco é essa do nosso Vascão? Mas vamos trocar uma ideia, porque os nomes aí que o Vasco está interessado no mercado tem concorrência, e aí a gente fica com medo, porque se a gente tirar esse ano como exemplo, quando o Vasco olhava para o mercado, tinha interesse em algum jogador, mas um outro clube tinha interesse, realmente o Vasco saía da disputa. Situação essa não criada pela grandeza do clube ou pelo tamanho da sua torcida, mas pela uma gestão incompetente, muito ruim, péssima dentro do Vasco da Gama. E tá aí, um jogador muito interessante que eu acredito muito que poderia ajudar o Vasco, principalmente pela característica de velocidade dos lados do campo, por ser versátil também, poder quebrar o galho ali de centroavante, que é o Yuri Castilho, um jogador que realmente eu acho sim que pode ajudar no ano de 2022,
mas tá aí. Temos concorrência, família vascaína. Curitiba e Ceará, times hoje de primeira divisão, também têm interesse nesse jogador e o Vasco pode perder aí essa grande possibilidade que é o Yuri Castilho. Outro nome também que eu vejo com muito interesse, na minha opinião, poderia acrescentar demais no Vasco da Gama. Tem uns torcedores do Vasco que usam um termo aí, vascarência, mas eu gosto, principalmente pela temporada que ele fez no ano de 2021. O Grêmio caiu? Caiu, mas foi um cara que entregou, que fez os gols, que é o Diego Souza. E tá aqui também a informação na Net Vasco que o Sport tem interesse no jogador e também já fez uma proposta oficial pelo Diego Souza. Como o Diego Souza aí teve uma passagem bacana pelo Sport, pelo Vasco da Gama, são times aí que ele tem realmente um apreço muito grande, e aí a gente pode perder o Diego Souza para o Sport. Mas como o Diego Souza é aqui do Rio, talvez a gente leve uma vantagem aí. Agora vai depender do projeto apresentado para o Diego Souza. E quando se fala de projeto, realmente o Vasco sai perdendo para todos os times do Brasil. Mas 2 jogadores aí que eu acho sim que poderiam ajudar o Vasco no ano de 2022. E aí a gente vai aqui para os nomes que estão sendo aí cogitados no nosso Vascão. Por exemplo, é o Chico. Quero saber a opinião de vocês, que fez o último Campeonato Brasileiro agora pelo Juventude. Não é um jogador que me agrade muito. Realmente tenho que ser sincero aqui, é um jogador que vem perdendo velocidade pelos lados do campo, ele tá jogando mais pelo meio e aí não acho que tem tanta técnica para atuar pelo meio campo do Vasco. Quero saber a sua opinião. Tem também o meu xará, né, o Thiago Enes. Eu tenho que dizer que não vi muito jogar, mas aqui nas lives que a gente fazia no Vasco em Família, no Cruz Maltino Sem Fronteira, sempre falavam muito desse lateral direito que estava se destacando pelo Remo. Muitos inscritos nossos, muitos amigos no chat falavam, pô, o Vasco tem que olhar para esse lateral direito, e é uma posição sim que o Vasco tem que contratar com urgência. Não dá para o Vasco jogar com os laterais direitos que tem no elenco hoje. Léo Matos, na minha opinião, meu Jesus, não dá. E o Caio Tenório também é um cara que não consegue se firmar. E você para pensar no elenco do Vasco hoje, a gente tem o Edmar aí pelo lado esquerdo. Claro que eu vejo o Riquelme como titular desse time, mas a gente não sabe as opções do Zé Ricardo, que o Zé Ricardo pensa, se vai querer um cara mais experiente. Mas você aí imagina, Edmar e Léo Matos pelos lados do campo aí. Edmar, lateral esquerdo, Léo Matos. Pelo amor de Deus, muito pesado o time do Vasco. Então o Vasco sim precisa de lateral direito urgentemente. Não sei se esse é o nome que agrada, se esse é o nome que vai chegar e ajudar, eu não sei. Mas realmente tem que olhar para o mercado também, para o lateral direito. E que posição também, né, família? Vamos ser sinceros, Vasco precisa de muita coisa. Realmente o elenco de 2021 foi péssimo, tem que ser todo mundo mandado embora e realmente está demorando, porque até o momento o Vasco tem 3,5, né? O Thiago Rodrigues, Yuri, o Edmar e um cara que vai ficar 3 meses, que é o Luiz Cangá, dependendo das atuações dele. E aí, família vascaína, a gente finaliza aqui uma informação de ontem à noite aí, trazida por um jornalista, que o Vasco também estaria interessado no Luiz Henrique, que foi um coadjuvante daqueles bem que tem as aparições no filme. Parece assim, a câmera vira, aparece ele ali, é isso. E aí o Vasco está interessado, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos aí, se esse jornalista só jogou esse nome no meio, tal, mas que não tem condição nenhuma de jogar no Vasco da Gama, é um jogador bastante limitado, como eu disse aqui, foi um coadjuvante no Botafogo no ano passado, então também é um nome que não me agrada. Quero saber a opinião de vocês aí, se todos os nomes que a gente comentou aqui, Diego Souza, Yuri Castilho, Chico, o Thiago, meu xará, e também o Luiz Henrique, agrada a vocês. É a família vascaína 2022, promete. E aí agora eu trago o Pedrinho aqui, que nesse debate lá no Seleção Sport TV, coloca uma situação bastante interessante, que talvez, se fosse o pensamento de Vasco, em vez de poder, a gente não estaria pensando em vender o clube nesse momento. Pedrinho vai falar e depois eu coloco aqui a minha opinião e quero saber de vocês também. Se liga só. 2 situações. Tem muitos clubes que são estatutários, que têm conselhos, mas eles foram comandados durante anos por pessoas que tinham total controle sobre o conselho. Temos um hoje que é o Clube Atlético Paranaense. Sim, e tem 2 pontos para você avaliar. Tem um conselho que ele é praticamente da situação, que aí facilita, em alguns momentos, o crescimento do clube, desde que os projetos sejam projetos sérios. Aí, para aprovação, é uma coisa interessante você ter a maioria do conselho.
Mas a gente tem clubes que o conselho é totalmente dividido. E aí ele não está preocupado se o presidente está com uma boa intenção. Ele está preocupado em não deixar esse presidente crescer com o clube, justamente porque ele é oposição e ele quer que o eleitor, que o candidato dele seja presidente. Então, o conselho dividido também é ruim. E aí, família vascaína, o primeiro ponto que eu destaco hoje no Vasco da Gama é que não existe oposição. Isso foi palavras também do Jorge Salgado. Lembra na entrevista ao Mauro César? Não tem oposição hoje no Vasco da Gama. Tanta mais Vasco e os membros da Sempre Vasco construíram esse Vasco que a gente vê aí, esse vexame de 2021. Não existe oposição. Mas ele toca num assunto aí, eu acho fundamental. Quando você tem um projeto sério, dentro de um clube de futebol, realmente é importante que essas situações não haja ali oposição e o clube realmente caminhe para que esse projeto mude o clube, o Vasco da Gama. Só que falta projeto sério no Vasco. E aí, não é questão de oposição ou de união que falta no Vasco, porque hoje o clube está unido. Hoje não existe oposição no Vasco da Gama. E aí, outro ponto que eu coloco é a situação política, é o poder. Como o Pedrinho disse aí, o presidente que está lá, e aí alguns membros políticos, por questão de esse cara não poder se destacar, porque no ano de eleição eu quero estar lá, e se ele fizer um grande projeto, um grande trabalho, vai me atrapalhar, e tá aí. O grande exemplo disso é o Levinciano, que se colocou à disposição, apesar de tudo, do projeto Somamos, seus executivos, e que realmente ia entregar um trabalho sério. Mas aí é a questão que o próprio Pedrinho colocou. Se o Levin entra, faz um trabalho, mostra que não precisa da SAF, que realmente o projeto Somamos é tudo aquilo que ele falou. Inclusive são palavras aí, né, do VP de Finanças, né, o Adriano Mendes, que gostou muito ali do que ele viu do projeto Somamos. E aí você para pensar, se esse projeto realmente é implementado, acaba, é o que eu sempre falo aqui, acaba os Jorge Salgados da vida, acaba Campelos da vida. Para entrar dentro do clube, vai ter que sim ser competente, vai ter que estudar, vai ter que ter um trabalho sério, vai ter que fazer um projeto sério, porque essa cultura hoje que existe no Vasco da Gama iria acabar. Porque realmente ia se exigir dos seus candidatos futuramente projetos que realmente possam mudar o Vasco. Por isso, cara, que eu fico aqui totalmente indignado. Eu não xingo o pessoal, o jornalista, eu não ofendo dessa maneira, mas critico muito o trabalho deles. A passação de panos que eles fazem no Vasco da Gama hoje, de falar de jogadores realmente limitadíssimos, né, de falar de processos dentro do Vasco da Gama. Eu já ouvi deles que o Carlos Brasil está trabalhando demais. Olha o absurdo. Olha o absurdo, em vez de colocar realmente essas situações de cobrar, cadê os projetos, cadê o profissionalismo que vocês disseram, cadê o aporte financeiro para tentar tirar, para tentar colocar essa cultura do Vasco podre para fora. E não é o que eles fazem. Os passadores de pano ajudam a construir esse Vasco da Gama que a gente está vendo aí, esse vexame de 2021. Mas tá aí, Pedrinho colocou uma situação que a gente tem que concordar com ele. Projeto de poder e realmente o Vasco fica para depois. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.